Eu vou emitir essa mensagem através das minhas palavras, mas também vou emitir através da minha linguagem corporal. A comunicação é um meio para conexão. Ao me conectar, você me posiciona como autoridade e credibilidade, aumenta a chance de você me entender, aumenta a chance de você fazer aquilo que eu estou sugerindo, aumenta a chance de eu conseguir, ao me comunicar, bater a minha meta, ter sucesso, ser feliz, ganhar dinheiro, seja a meta qual for. Mas será mesmo que o medo é falar em público ou o medo é falhar em público? Fala pessoal, eu sou Yuri Campos e hoje a gente vai falar sobre comunicação, oratória e influência. Um tema que a gente já falou de forma indireta diversas vezes por aqui, como no episódio 77 sobre o futuro do trabalho, com a Michelle Schneider, e no episódio 80 sobre liderança, com Mário Sérgio Cortella. Então a ideia hoje é se aprofundar um pouco mais nessa, que é uma das habilidades mais importantes para alcançar os nossos objetivos profissionais ou até pessoais. E reforço aqui a ideia de habilidade, ou seja, algo treinável. Saber comunicar bem as nossas ideias, engajar, persuadir as pessoas pode ser o atalho mais poderoso para tirar um plano do papel. E por mais que a importância disso seja enfatizada desde a Grécia Antiga por Aristóteles e preconizada por grandes empresários do século XX, como Rockefeller, dá para dizer que nos últimos anos esse tema ganhou uma camada extra de complexidade. Com os avanços da tecnologia, nossa atenção está cada vez mais dispersa. Com a popularização da IA generativa, nossa comunicação, especialmente no ambiente digital, está cada vez mais atravessada pelos algoritmos. Diante disso, como treinar a comunicação e a oratória para se tornar uma pessoa mais persuasiva e influente? É sobre isso que a gente conversa agora com o Luiz Wabo, mestre em administração de empresas pelo COPEAD UFRJ, com formação executiva pela Harvard Business School. Como empreendedor, cofundou a startup Civ Group, vendida para a B2W, e integrou a liderança da Stone até o seu IPO. É investidor anjo e conselheiro de startups junto à Endeavor e fundador da Wabo 23 Educação, por onde ensina gestão de pessoas, liderança e people skills. Além disso, também é autor do livro Falar em Público é para você. Mas antes de chamar ele aqui, um pedido rápido, não deixe de seguir ou favoritar esse podcast na sua plataforma preferida para ficar por dentro dos novos episódios. E ajuda muito se você puder avaliar com 5 estrelas no Spotify ou dar um like onde você estiver ouvindo para que esse conteúdo possa chegar a cada vez mais pessoas. Bora para a conversa. E aí, Wabo, tudo bem? Muito obrigado aí pela disponibilidade. Seja bem-vindo ao Lab de Tendências pela primeira vez. Ao Lab eu digo podcast, né? Porque você já participou de outros eventos nossos. Grande Yuri, que prazer poder participar em mais esse formato. Já tive presencialmente na Casa Firjan para alguns eventos, já fizemos lives também na época da pandemia e agora poder retornar aqui no podcast é uma grande alegria. Poder, inclusive, compartilhar esse tema que é minha paixão, falar sobre comunicação, sobre oratória, sobre influência, sobre todas as habilidades que navegam ao redor desses conteúdos, é uma grande alegria. Obrigado por essa oportunidade. Maravilha, vamos que vamos. Eu queria que você começasse falando um pouquinho sobre quando que você começou a perceber a importância da comunicação e da oratória na sua vida profissional e quando que virou a chave de que você queria trabalhar com isso, ensinar as pessoas nesse tema. Se a gente parar para avaliar, quando que a gente começa a comunicar na nossa vida? Quando a gente acabou de nascer, saiu da barriga da nossa mãe e a gente começa a chorar para pedir pelo leite. Ali começou me comunicar, negociar. Então todos nós passamos por isso, claro, ainda na versão bebê muito inconsciente, e no decorrer da vida a gente vai tendo a oportunidade de praticar esses 2 pilares da comunicação, que é o falar e o ouvir. Desde sempre, a gente, nessa interação dentro de casa, com a nossa família, depois a gente vai para a escola, e aí depois para o trabalho, são os 3 grandes ambientes, né? Família, escola, empresa, trabalho, a gente tem essa oportunidade. Então, seja do ponto de vista de liderança, em que liderar aí não estou falando especificamente de ter um cargo de gestão, mas sim liderança do ponto de vista de uma habilidade pessoal em que você influencia, em que você comunica, em que você impacta a vida de outras pessoas. Isso tudo é uma maneira de, com certeza, também comunicar. E na minha vida, desde cedo, na época
da escola, em casa também, como eu comentei, tudo isso também, claro, se aplica a mim. E aí, mais no ambiente de trabalho, eu fui percebendo que a comunicação passou a ser algo crucial. Eu descobri que eu tinha a vocação de ser professor, então dar aulas para um público jovem, para um público mais maduro, tudo isso impacta também a nossa necessidade, a nossa vontade e principalmente as oportunidades que nós temos de falar e de interagir e, consequentemente, de ouvir. Então, a comunicação está presente na vida das pessoas, especificamente na minha, desde sempre. Eu acho que eu comentei, né, que a gente fez alguns episódios recentes assim, sobre o futuro do trabalho, sobre liderança, e a gente sempre cai nessa importância de você comunicar bem para você engajar as pessoas, para que as pessoas sigam o caminho que você quer, para que você consiga ter algum poder de persuasão, né, que no final das contas só assim você vai conseguir atingir seus objetivos. Aí, como é que você treina essa habilidade, né? Se a gente concorda aqui que é a oratória, porque existem, né, você falou, comunicação, existem 2 pilares, que é falar e ouvir, mas existe também formas de falar, né? Que aí eu acho que a gente entra na oratória. Como é que se treina essa habilidade? Por que você, até no seu livro, colocou que falar em público é para você, é para todo mundo? Boa. Então, infelizmente, na escola, nós tivemos acesso a algumas matérias que são aquelas matérias ultra técnicas. Então, todo mundo aqui estudou matemática, física, química, geografia, biologia, e aí estudamos lá a fórmula de Bhaskara, a reprodução dos fungos, a questão lá do hidrocarbonetos, tudo isso, beleza, não acredito que exista nenhum conhecimento inútil, mas vamos combinar que é muito pouco prático aliado à necessidade do nosso dia a dia, principalmente profissional. Não teria sido mais legal se a gente tivesse, ou mais importante, se a gente tivesse estudado como me comunicar bem, como influenciar, como engajar, como motivar? Isso serve para praticamente qualquer profissão. Então, repara que a comunicação, ela não é um fim. A comunicação é um meio. O meu objetivo ao me comunicar não é apenas me comunicar por me comunicar. O meu objetivo é a comunicação sendo um meio para uma conexão. Então, na hora que eu falo com você, e eu estou dizendo aqui falo, mas deixa eu só deixar claro que existem também, dentro do momento da oratória, no momento que eu sou um emissor da mensagem, eu vou emitir essa mensagem através das minhas palavras, mas também vou emitir através da minha linguagem corporal. Também vou emitir através do meu tom de voz. Então, são esses 3 pilares principais relacionados à comunicação. A comunicação verbal, através das palavras, e a comunicação não verbal, através do tom de voz e da linguagem corporal. Porque isso também é uma forma de se comunicar. Então, eu quero me comunicar com você como um meio para me conectar com você. Porque ao me conectar com você, aumenta a chance de você entender o que eu quero dizer. Aumenta a chance de você me posicionar como sendo uma pessoa que sabe do que está falando, que tem autoridade, que tem credibilidade. Consequentemente, aumenta a chance de você fazer aquilo que eu estou te dizendo, que pode ser uma persuasão, uma influência, não confundir com manipulação, certo? A manipulação é a intenção de te prejudicar. A influência é algo positivo. Pô. Gostaria que você melhorasse a sua habilidade de comunicação, por exemplo, estamos aqui numa metalinguagem, certo? Eu estou falando da comunicação usando o próprio exemplo da comunicação. Então, resumindo, a comunicação é um meio para conexão. Ao me conectar, você me posiciona como autoridade e credibilidade, aumenta a chance de você me entender, aumenta a chance de você fazer aquilo que eu estou sugerindo, aumenta a chance de eu conseguir, ao me comunicar, bater a minha meta, ter sucesso, ser feliz, ganhar dinheiro, seja a meta qual for. Então, a comunicação, ela tem este poder. E por isso que, se o meu objetivo, então, é me conectar para gerar esses objetivos, para chegar nesses objetivos, então, é sobre você, não é sobre mim. É sobre a minha plateia, é sobre a minha audiência, é sobre o meu cliente, é sobre os meus liderados, é sobre o receptor da minha mensagem. Muitas vezes tem pessoas que têm a comunicação autocentrada. Diminui a probabilidade da pessoa atingir seu objetivo. Porque eu estou aqui a serviço do meu interlocutor, a serviço da minha plateia, da minha audiência. Seja uma pessoa, seja 20 mil pessoas numa palestra. Então, pode ser uma reunião presencial, pode ser uma reunião online. Pode ser um processo de venda, pode ser um processo de informativo, comunicativo, pode ser um processo de entretenimento. Não importa o ambiente. O que importa é que é sobre você. Então, para que eu possa me conectar melhor com você, eu preciso entender quem é você. O que te faz prender atenção? Qual o seu interesse? Ou seja, é um processo de ouvir. Eu estou ouvindo você para me colocar a serviço de você.
a seu serviço. Por isso que falar em público é para você, porque no final das contas, essa crença que eu tenho de que, como você comentou no início, é uma habilidade. Eu nasci para falar em público, eu não nasci para falar em público, eu nasci para ser um bom comunicador ou não. Tem pessoas que nascem com uma predisposição maior ou menor, mas depende de nós correr atrás, se empenhar, aprender a técnica. Esse livro que você comentou, que eu escrevi há alguns anos, tudo relacionado à oratória, o Cícero, na Roma Antiga, há 2.300 anos atrás, já escreveu. A questão é, o quanto que disso a gente está bebendo nessa fonte para conseguir, obviamente, o livro ele traz exercícios, traz prática, traz uma adaptação do que Cícero falou para os tempos atuais, mas no final o conhecimento está disponível, só que não adianta só você ter acesso ao conhecimento. Tem que saber colocá-lo em prática, transformar em hábito, trazer isso para o seu dia a dia em qualquer contexto que você esteja. Então essa é a ideia. A ideia é sim, é possível treinar, eu já venho fazendo isso já há alguns anos, tenho a honra e o privilégio de poder estar em sala de aula com diversos alunos e alunas para exatamente trazer uma mensagem, a técnica, a ferramenta, prática, feedbacks, para que as pessoas possam se desenvolver nas duas artes, né, nos dois pilares, oratória, falar, escutatória, saber ouvir. Boa. E eu acho que eu ainda não li o seu livro, né? Mas eu já sei até que você vai lançar outros livros e vou ficar mais atento agora. Mas eu imagino que você deva ter se deparado com muitas pesquisas, né? E primeiro que, assim, acho que tem aquele clichê, acho que todo mundo aqui já ouviu, né? Que é essa história de que as pessoas têm mais medo de falar em público do que de morrer, do que de nadar com tubarão, né? Tem algumas pesquisas relacionadas a isso. Mas, às vezes, as pessoas confundem também de que eu não preciso falar em público no meu trabalho, logo eu não preciso me dedicar tanto para o desenvolvimento dessa habilidade, né, de comunicação, de oratória. Mas, pelo contrário, né, você, independente de falar em público ou não, você fala com o público, você fala com o seu chefe, você fala com seus liderados, você, né, faz apresentações dentro de uma reunião, enfim. Então, essas técnicas elas servem tanto para falar em público quanto para falar com públicos menores, imagino. Sem dúvida, sem dúvida. Todas as pesquisas, eu pesquisei muito, todas apontam falar em público como sendo o medo número 1 do ser humano. E se morte é o segundo, se eu chegar para você e falar, Yuri, chega aqui, fala em público aqui na frente dessa plateia, você vai falar o quê? Prefiro falecer do que ir falar em público. Porque isso que a pesquisa está dizendo. Número 1 é o falar em público, número 2 é morrer. Às vezes muda até a ordem. Morrer cai para sétimo, morrer cai para terceiro. Águas profundas, você falou do tubarão, às vezes é quarto, às vezes é quinto. Mas falar em público está em primeiro lugar. E aí qual que é a conclusão disso? A pesquisa mostra, falar em público é o número 1. Mas será mesmo que o medo é falar em público? Ou o medo é falhar em público? Então, a hipótese principal é que o medo está associado que falar em público é um momento de alta exposição, alto risco, enquanto que a morte vai ser uma vez na vida, o falar em público pode ser toda hora, essa coisa do falhar, de ser julgado, de ser avaliado. Será que vai dar branco? Será que eu vou conseguir? Será que eu nasci para isso? Será que eu mereço estar aqui? Então é uma variação de eu não consigo ou não mereço. Variação de todos esses cenários. Portanto, não é necessariamente uma questão só de falar em público para uma plateia de 1.000 pessoas. Se você no seu trabalho, você que está nos ouvindo aqui, no seu trabalho, você fala com alguém numa reunião, com o seu time, com o seu cliente, com o seu chefe, em casa, com seu marido, sua mulher, seu filho, sua filha, seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, você fala? Fala, né? Então, é para você melhorar a sua forma de falar. Desde uma técnica super simples, que é você ver se você tem algum vício de linguagem, se você vê se você está tendo alguma muleta, algum maneirismo, algum som preenchedor, tipo que, na sua fala, desde técnicas mais simples como essa, que serve para qualquer profissional, qualquer ser humano, mesmo que não trabalhe, porque vai conseguir se comunicar melhor, até as técnicas mais elaboradas de saber contar uma história, né, que é o storytelling, saber falar de improviso, saber ter um bom posicionamento de postura, gesto, expressão facial, voz, e assim sucessivamente. Ou seja, se você é uma pessoa que fala, e eu imagino que não exista ser humano, até se a pessoa tiver alguma dificuldade, alguma deficiência física na fala, ela também se comunica, porque tem gestos de libras e outras formas. Então, é para você saber aprender, independente de qualquer limitação que você tenha,
enfrentar esse medo. Você sabe que metade dos alunos, que eu dou aula de oratória já há muitos anos, de comunicação, metade dos alunos realmente precisam melhorar a sua técnica de oratória. A outra metade, para poder chegar nesse patamar de melhorar a sua técnica de oratória, tem um passo antes, que é lidar com o medo, que é lidar com o nervosismo, com a ansiedade, que é fazer uma melhoria da sua gestão emocional para então, e autoconhecimento, para então poder evoluir na técnica. E como que essas pessoas trabalham para lidar com esse medo, para vencer esse medo de falar em público? Ótima pergunta. A gente compartilha algumas técnicas também para isso, especificamente para melhorar sua gestão emocional no contexto da oratória. Então, o primeiro passo é perceber, é sair do piloto automático, é tomar uma decisão consciente de que eu quero melhorar. Porque você sabe, a pessoa fala assim, olha, Vabo, eu não quero melhorar minha oratória, como você falou agora, eu não preciso, né? Alguém que chega para você e fala que não precisa. Então, o primeiro passo é a pessoa falar o seguinte, olha, eu tenho interesse em melhorar, porque se a pessoa vira para mim e fala que não quer melhorar, eu falo, perfeitamente, não vai melhorar mesmo, né? Porque você não quer. Então, você quer melhorar? Quero, beleza. Você acredita que você é capaz de melhorar? Ah, veja bem, eu quero melhorar, mas será que vai dar branco? Aí vem todos os medos. Então, a gente começa a trabalhar alguns conceitos de inteligência emocional com essa pessoa. Por exemplo, você não é seus pensamentos. Você é você. Você não é seus pensamentos. Você não é suas emoções. Você não é seus sentimentos. Você não é suas crenças. Suas crenças, suas emoções, seus pensamentos são ferramentas que você utiliza para comunicar, para trabalhar, para navegar nesse plano que nós vivemos aqui no planeta Terra. Mas você não é seus pensamentos. Então, se você não é seus pensamentos, quem é você? Então, essa é a pergunta que eu deixo em aberto. Então, quando vier um pensamento que você não é capaz, que você não consegue, que eu não mereço estar aqui, que não vou querer ir lá falar em público para reunião com a diretoria, papapá, você começa a perceber esses pensamentos. Porque se você é capaz de perceber seus pensamentos, você acabou de perceber que não é você, porque você é o percebedor, você não é o percebido, que é o pensamento. Portanto, começa ali. E aí, depois vem para técnicas do tipo, o que fazer um pouco antes da apresentação para diminuir o nervosismo. Por exemplo, você vai chegar em cima da hora para uma apresentação super importante ou você vai chegar 5, 10, 15, 20 minutos antes, meia hora antes? Se posicionar no local onde você vai fazer a sua palestra, sua apresentação, sua reunião. Fazer um exercício de respiração para poder te tirar da ansiedade. O que é a ansiedade? A mente no futuro. Hoje em dia, a gente sabe que a gente vive uma pandemia silenciosa da saúde mental, que é a nossa mente ou no passado ou no futuro. O único lugar que a nossa mente não está é no aqui e agora. Então, se minha mente está no futuro, eu vou apresentar quarta-feira da semana que vem uma apresentação super importante, eu estou tenso agora, é o quê? Minha mente está no futuro e eu estou tendo efeitos no meu corpo agora. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar minha mente do futuro. Tenho que trazer minha mente para o presente. Ferramenta simples, barata, chama respiração. Respirar. Presta atenção de propósito, coloca a consciência na sua expiração. Inspirou, expirou, prestou atenção do ar saindo. Um microcosmo ali, você já não está mais lá no futuro tanto assim. E você vai treinando a sua mente para isso, para tentar lidar com algum trauma, alguma crença, alguma coisa que está te impedindo de você estar na sua melhor versão para poder fazer a apresentação. Então, algumas técnicas como essa, se quiser, como eu falei, podemos compartilhar todas aqui, ou algumas que você que me diz. Sim. Mas a ideia é mostrar para a pessoa que é possível. Sim. Isso é unânime, né? Sempre que eu vejo, assim, eu gosto também de bastante pesquisar sobre esse tema, já assisti muito conteúdo sobre isso, e é unânime, sempre trazem essa questão da respiração. Isso até que você estava falando sobre você perceber que você não é os seus pensamentos, que eles não te definem, que eles não moldam a sua realidade. Isso está muito dentro do mindfulness, né? Ou da meditação, enfim, como um todo, e respirar conscientemente também, né? Então, parece bobo, vai meditar, mas não, né? Funciona e funciona mesmo. Existem vários, inclusive, respaldos científicos, né, de como que essa respiração muda a fisiologia do corpo e, portanto, vai te deixar um pouco mais relaxado, mais atento, mais focado ali para que você consiga performar melhor naquela apresentação que você precisa, né? Perfeito. Você falou muito bem. Então, o objetivo é técnicas de presença. E, consequentemente, se eu estou presente... Dá um exemplo aí de uma que você faz antes de uma apresentação, assim, antes você vai fazer um TED, você vai fazer uma apresentação para milhares de pessoas. O que você costuma fazer? Eu costumo chegar mais cedo, me posicionar no local onde eu estou e começar um processo de respiração. Da mesma forma que eu comentei aqui que as técnicas de oratória foram compartilhadas pelo Cícero há 2.300 anos,
As técnicas de respiração, meditação, o Oriente já faz isso há mais de 5.000 anos. A vantagem é que agora nós temos, dos últimos 30, 40 anos, os aparelhos de ressonância magnética, tomografia computadorizada, que conseguem colocar os eletrodos na cabeça das pessoas e ver os efeitos positivos que essas práticas trazem. Se você pratica uma respiração consciente, ou meditação, ou mindfulness, cada um chama o nome que for, porque no final das contas são diferentes caminhos para o mesmo local, que é você estar presente naquilo que você está fazendo. Consequentemente, isso gera um relaxamento, consequentemente, isso sai de um momento de tensão, de estresse, de ansiedade. Então, eu já vou no caminho para uma palestra. Recentemente, eu fiz uma palestra para 2.500 pessoas. Eu fui no caminho já ouvindo músicas de tom de relaxamento. Fui respirando, prestando atenção no ar entrando e no ar saindo. Cheguei lá na hora, antes da minha palestra, assisti as palestras anteriores para poder fazer algum gancho e já me posicionar ali. Teve um intervalo, subi no palco para poder já me ver como é que eu estava na visão do palco. Fiz uma oração, fiz uma respiração, fiquei parado ali entendendo, aqui está o telão, aqui está a entrada da sala, aqui está... E fui percebendo no meu corpo para saber, eu estou tendo algum sinal de ansiedade? E o nosso corpo, tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte: as palavras foram inventadas porque o nosso corpo não consegue mentir. Então é possível mentir com palavras, mas o corpo não, porque o corpo vai sinalizar. E eu preciso estar atento a isso. Eu estou sentindo alguma mão suando frio, estou meio tremendo, estou com o estômago embrulhado, comecei a suar, comecei a ter placas vermelhas no pescoço, a respiração ficou mais ofegante. Quais são os indícios que o meu corpo está me dando? E como eu não sou meu corpo, assim como eu não sou meu pensamento, eu não sou minha mente, o corpo, o pensamento, a mente e as emoções são ferramentas que eu tenho para estar aqui. Portanto, eu comecei a observar. Beleza. A emoção, no final das contas, é um grande mensageiro. Se a gente pegar a palavra em inglês, emotion, e de energia, motion de movimento. Então a emoção é uma energia em movimento. Ela está me trazendo uma mensagem. Que mensagem é essa? Estou interpretando que eu estou nervoso porque essa apresentação vai ser muito importante, afinal são 2.500 pessoas. Mas se eu estou nervoso é porque minha cabeça está lá na apresentação, minha cabeça não está aqui no agora. E aí tem uma técnica para mim que é infalível, que eu fiz nesse dia e passo para meus alunos, está no livro também, que é você lembrar do melhor abraço da sua vida. Porque pensa comigo, se a mente não consegue diferenciar o que é presente e o que é futuro, ou o que é passado, porque se eu estou lá no futuro, a reunião daqui uma semana, e eu estou sentindo agora, a mente não conseguiu diferenciar de que a reunião só daqui uma semana. Mente, olha só, corpo, fica nervoso só daqui uma semana, não fica nervoso agora. Não é assim que funciona, eu fico nervoso agora, uma coisa que vai acontecer daqui uma semana. Então, se ela pode me levar para essa versão talvez não tão positiva, porque eu estou nervoso e não queria estar nervoso, ela pode me levar também para uma versão positiva, que é o quê? Eu lembro do meu melhor abraço. Quando eu lembro do meu melhor abraço, e aí, se vocês fizerem agora esse exercício agora, fechar o olho, respirar e memorizar o seu melhor abraço, seu marido, sua mulher, seu filho, sua filha, seu pai, sua mãe, irmão, amigo, quem quer que seja, pensa no melhor abraço na sua vida. E imagina, sua mente não vai saber que você não está sendo abraçado, porque você está imaginando de olho fechado e respirando. Então vai sair a descarga de adrenalina e cortisol, que são os hormônios do luta e fuga, preciso agora saber o que está acontecendo, e entra os neurotransmissores do bem-estar, dopamina, ocitocina, serotonina, endorfina. Então essa é uma forma de autogestão emocional. Eu saio do automático, que meu corpo me colocou na adrenalina, luta e fuga, e eu defino que eu quero agora me sentir bem. Então eu vou respirar, focar na presença e trazer à minha memória sensações de bem-estar. E isso vai gerar produção automática no meu cérebro de neurotransmissores do bem-estar. É muito mágico, né? Só que não é mágico, é natural. Isso até tá me lembrando um episódio super recente aqui com a Aline Wolff, que é psicóloga do COB, do Comitê Olímpico Brasileiro, e ela, enfim, psicóloga de grandes atletas, ela foi psicóloga da Rebeca de Andrade, que é a maior medalhista olímpica, e ela traz também muito sobre isso. Foi um episódio onde a gente conversou muito sobre performance e esse mindset do atleta, e o mindset do atleta passa muito por isso, por essa autogestão que você colocou aí, né? Acho que é legal. Mas eu queria voltar só um pouquinho, assim, ainda sobre essa questão das habilidades, porque
Porque você falou lá, né? Primeiro passo ali do iniciante, vamos dizer assim, o nível iniciante é reparar sobre os maneirismos, sobre esse né? Mas não sei o que, Isso, cara, eu vou te falar, eu gravo podcast aqui há mó tempão, eu apresento eventos presenciais, já fiz palestra para públicos razoáveis, não tão grandes quanto os seus, mas para públicos razoáveis, assim, com 300, 400 pessoas, e eu me vejo caindo nesses maneirismos de vez em quando. Às vezes obviamente eu ouço os podcasts que eu gravo, enfim, e às vezes eu até faço exercícios de ouvir o áudio que eu mandei no WhatsApp para tentar polir esses trejeitos. Ainda não estou longe de estar onde eu gostaria, mas eu acho que eu já consegui melhorar muito nesses últimos anos, justamente com essa prática e essa atenção ativa para isso, né? Como que você sugere que as pessoas façam para melhorar esses jeitos e para polir esses detalhes que, no final das contas, impactam muito, acho que até na autoridade? Porque quando você ouve uma pessoa falando com trejeitos dessa maneira, ela pode estar falando um conteúdo perfeito, mas você vai questionar se aquele conteúdo é de fato perfeito, porque perde um pouco a autoridade, né? Com certeza. Imagina que eu começasse a falar aqui agora com vocês. Yuri, vim aqui hoje para falar com vocês sobre oratória. Essa é a primeira forma de falar. A segunda forma é: Grande Yuri, vim aqui hoje para falar com vocês sobre oratória, esse tema que é incrível. Faz diferença? Muita. Na primeira, eu tô titubeando, tô meio na dúvida, não tô muito passando entusiasmo. Na segunda vez, eu inclusive subi o tom de voz, fui mais linear na minha comunicação, mais cristalino. Então, sem dúvida alguma, essa ideia que você comentou de ouvir os seus áudios de WhatsApp, reassistir as suas apresentações, podcasts, reuniões, palestras, ajuda muito a você praticar a sua autoobservação. Porque depois desses anos todos dando aula desse tema, eu cheguei à conclusão de que metade dos meus alunos simplesmente nem percebem que acabaram falando que, tá, né, tipo assim. Começa com bom, bem, então. Aí termina com então é isso. Então é isso no final da apresentação. Dá vontade de me jogar da janela. Mas, na prática, são formas fez uma apresentação maravilhosa, chegou, é isso. Apresentação maravilhosa, especial, incrível, a plateia amou, aplaudiu de pé. Então é isso. Ou então tem a variação, né? Então foi essa a minha apresentação. Não dá, né? É uma grande perda de oportunidade você fechar bem. Então, você ter essa autoobservação, metade das vezes a gente não percebe que a gente falou o né, o tal, o veja bem, então é isso, tipo assim. Total. Na outra metade a gente percebeu, só que já falei. E agora? Como é que eu faço? Novamente, o segredo está na respiração. Se você escuta seu áudio WhatsApp, se você acabou de perceber que você falou, você já está entendendo que, né é uma coisa que eu falo, então, tipo assim, é uma coisa que eu falo. Então, eu preciso fazer pausa. Como essa que eu acabei de fazer aqui. Fiz uma pausa de 1, 2 segundos, às vezes 3 segundos. E depois eu continuo falando. Depois eu trago o que eu quero falar. Eu vou respirar, eu vou fazer a pausa. Ninguém vai achar que deu branco, tá? Porque é muito pouco. É meio segundo, é 1 segundo e meio, 2. Pega o ar e fala em seguida. Mas perceber isso é o primeiro passo para remover, porque com certeza eu concordo com você. Perde credibilidade. Se eu fico titubeando, se eu fico falando se eu fico falando tecnicamente o nome disso são sons preenchedores. Eu tenho medo de deixar o silêncio acontecer. E aí, para isso, para não fazer esse silêncio, essa pausa como eu fiz agora, eu acabo tendo que falar o o porque vai que você vai me interromper, vai que o pessoal vai achar que deu branco, vai que vai ficar um silêncio constrangedor. Pelo amor de Deus, deixa eu falar alguma coisa aqui para o pessoal perceber que eu não parei de falar. Uhum. E aí, com isso, vira um vício. Aquilo que começou como sendo algo pontual, vira um vício e perde credibilidade. O ideal realmente é você usar a respiração. Até nesse ponto, a respiração é uma ferramenta crucial para dos bons oradores e oradoras. Boa, ainda sobre oratória especificamente, tem outras técnicas que você recomenda? Você é adepto dessas, sei lá, né? Tem o se fuxipar, tem o ficar emitindo som de cavalo, passar a língua pela boca, enfim, para melhorar o maxilar e conseguir falar melhor. Você usa essas técnicas, indica essas técnicas para os seus alunos? Qual que é a sua preferida?
Boa. Essas técnicas que você comentou agora são técnicas que a oratória pega emprestada da fonoaudiologia ou da otorrinolaringologia, que são disciplinas irmãs, exatamente com o objetivo de você aquecer a voz, aquecer o seu aparelho bucomaxilar, né, a boca, o maxilar, para que você chegue mais preparado. Vou dar um exemplo do que aconteceu comigo recentemente. Nós estávamos na nossa 20ª turma da imersão de gestão de pessoas, que eu tenho a honra de fazer junto com o Bernardinho, com o Baza, e minha voz simplesmente foi embora. Eu tinha 8 horas de aula para dar, e minha voz sumiu, e por coincidência, ou não, porque não existem coincidências, foi no dia 30 de novembro de 2024, um dia histórico na vida de todos os botafoguenses, né? Porque foi o dia que ganhamos a Libertadores, eu estava dando aula. Você é botafoguense, cara? Pois é, que loucura. Pô, que maneiro, eu também sou. Então, aí, tá vendo? O Bernardinho também. Então, você vê, tava tudo ali meio que... Eu dei a aula até a hora do jogo. Estrategicamente, o Baza sumiu na hora do jogo pra gente poder assistir uma vez na vida, né? Que o Botafogo ia ser campeão, poderia ser campeão e foi da Libertadores. E no dia seguinte eu tinha que voltar e tava sem voz nenhuma. Só para entender essa imersão que você falou, acho que é legal você contextualizar o que é, né? Um trabalho que você desenvolve com o Bernardinho, nosso ex-técnico, eu acho, né? Ou ele ainda é técnico? Voltou para a seleção agora. É, um dos maiores campeões aí da história do vôlei brasileiro. E ele é o maior treinador do esporte brasileiro, o maior vencedor como treinador. Ele tem 10 Olimpíadas, 7 medalhas. Uau! E se você pegar... E tá muito dentro desse tema de gestão, né? Ele leva muito isso para as empresas. Total. Então eu tenho a honra de estar junto com ele, junto com o Baza também, que é CEO da Michael Page. O Baza, o time dele entrevista 100 mil pessoas por ano. Caramba. Então imagina a quantidade de insights, informações e sabedorias e conhecimentos de interagir com 100 mil pessoas. Isso tudo é organizado, a gente entrega esses conceitos na imersão. E o Bernardinho dispensa apresentações, né? Tem uma época da história do vôlei que foi o time que mais venceu na história do esporte, de qualquer esporte. Uma época em que ele estava ali, na época ele ganhou medalha de ouro na Olimpíada, ouro na Copa do Mundo, ouro na Liga Mundial. Nesse período de tempo, talvez ele rivaliza só com o All Blacks, né? O pessoal do rugby da Nova Zelândia. São os dois times maiores vencedores da história. E essa imersão são 2 dias sobre gestão de pessoas, sobre liderança, que eu, ele e o Baza, nós 3, a gente se reúne aqui em São Paulo e abre esse espaço para que pessoas que queiram interagir conosco, serem nossos alunos, para a gente trabalhar sobre essas técnicas de, tá bom, e aí, como é que eu lido com os desafios, como é que eu me transformo no líder melhor, como é que eu construo uma cultura de alta performance. Esse é o nosso objetivo nesses 2 dias de imersão. E aí nós já fizemos 22 turmas. Então nessa 20ª turma que eu estava comentando, que foi na época, no dia do jogo do Botafogo, eu fiquei sem voz. Só para dar um exemplo de que eu usei a técnica. E a técnica no final do dia é o quê? É você... Eu estava na época, depois eu fui no otorrino, e aí eu estava com uma laringite, né? E essa laringite acabou atrapalhando a minha voz. Pode ser um mix de tensão com um mix de ar-condicionado em cima. E aí a causa pode ser várias. Pode ser um vírus, simplesmente, que eu peguei, ou bactéria, agora vírus ou bactéria, algum fator externo. Mas no final das contas, essas técnicas que você falou, de rotacionar a língua, de fazer o aquecimento através de ruídos, isso sem dúvida é uma boa prática. Então, por exemplo, antes das aulas, eu vou no Uber ou eu vou dirigindo no carro, eu vou aquecendo a minha voz. Eu faço um... O motorista deve ficar... te achar maluco, né? Não, mas eu aviso, oi, dá licença, oi, bom dia, tudo bem? Desculpa, eu vou só fazer um exercício aqui de aquecimento da voz, tudo bem? Não estranha, não. Aí eu vou e faço, eu dou uma avisada antes. Então são formas da gente aquecer a voz. Outra forma muito boa também é a trava-língua. Trazei 2 pratos de trigo para 3 tris. Tem... que mais? Tem chão sujo, casa suja. O ninho de mafagafos tem 3 macafinhos. Quem mafagafado, ele tem vários, né? Aí você vai fazendo isso, você vai aquecendo a voz e vai colocando sua mente no presente, porque é impossível você fazer um trava-língua se você não tiver 100% no presente. Então essas são técnicas que sem dúvida ajudam muito também para a gente aquecer a voz. A oratória se aproveita, né, dessas disciplinas da fonoaudiologia, da otorrinolaringologia, e também tem as técnicas estritamente da oratória mesmo, que é onde colocar as mãos, qual postura deve ter, quais expressões faciais, como usar o tom de voz adequado para
transmitir, onde deve ser o olhar. Então, tudo isso também a gente aborda. E se você tiver interesse... E o que seria um resuminho assim, dessas boas práticas em relação à postura corporal, onde colocar a mão, para onde olhar? Bom, sempre em pé, né? Você vai apresentar sempre em pé. Agora, na época de online, o pessoal tem feito sentado, mas se aplica da mesma forma. Então, coluna ereta, na hora de for falar, vou falar uma mensagem importante. Coluna ereta, se eu estou presencialmente, eu vou ficar em pé. As mãos, você vai colocar dentro da caixa imaginária. Tem uma caixa imaginária que vai do seu pescoço, pelos seus ombros aqui, margeado aqui pela lateral dos seus ombros. Então, pescoço, lateral dos ombros até sua cintura. Então, tem uma caixa que vai... Aqui suas mãos devem ficar com gestos abertos, gestos funcionais. Então, nunca de braço cruzado, nunca de mão no bolso. Porque aí você está criando uma barreira com o seu público. Seu objetivo é se conectar. As mãos são ferramentas cruciais de transmissão da mensagem. Então, o que são gestos funcionais? Eu vou falar aqui, vocês estão só ouvindo a gente, mas eu estou fazendo aqui com a mão, vou falar 3 coisas para vocês. A primeira, a segunda, a terceira. A minha mão aqui dizendo 3 pontos complementa a mensagem que eu quero transmitir. Você pode sair da caixa eventualmente. No passado era assim, no futuro será assim. Eu estou gesticulando para cima aqui da caixa, porque faz sentido com o que eu estou falando. Se eu ficar movimentando muito a mão fora da caixa, vai desconcentrar a plateia. Então, essa postura ereta, 2 pés fixos no chão, peitoral aberto, o olhar nos olhos da plateia, a voz como sendo ferramenta de transmissão da mensagem, as mãos como sendo ferramentas de transmissão da mensagem também. E principalmente, quando eu estou numa banca de oratória, tem um fator que eu dou metade da nota. E todas as outras 50 técnicas é a outra metade. Ou seja, metade do caminho andado é você ter entusiasmo, sorriso na voz, vontade de cantar a bela canção. Você coloca do seu jeito, sem fazer nenhum personagem, mas você traz uma alegria, uma vontade, um interesse genuíno de estar ali apresentando onde quer que seja. Isso para mim é metade da nota. Todo o resto vem depois. Ah, beleza, agora eu olhar, ver um né, teve um vez de linguagem, teve algum elemento aqui, beleza. Mas se a pessoa apresenta já sem muita vontade, meio para baixo, olhando para o chão, sem conexão com a plateia, isso já perde muito do interesse. Uhum. Deixa eu pegar um outro gancho aqui, puxar para um outro assunto que tem a ver com liderança. Só agora que eu comecei a ler o Dale Carnegie, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Eu estou agora na metade do livro. Vai fazer 100 anos o livro. Recente, né? Mas ele fala muito sobre a questão da crítica. E aí eu acho que até, né, você tendo feito essa imersão com o Bernardinho, e você tendo sido também um líder de empresa grande, né, no caso a Stone, enfim, criou startup, liderou muitas pessoas. O Dale Carnegie, ele fala muito sobre... Ele defende que não é bom fazer críticas porque as pessoas não sabem lidar com críticas. Aí eu até separei um trecho aqui do livro dele que ele diz: tive que passar 1/3 de século por esse mundo cometendo erros até começar a compreender que 99% das vezes as pessoas não assumem a responsabilidade por seus atos e não fazem autocríticas por motivo algum, mesmo que estejam completamente erradas. E não adianta criticar, porque isso coloca as pessoas na defensiva e, em geral, faz com que tentem se justificar. A crítica é perigosa porque fere o precioso orgulho do indivíduo, atinge seu senso de importância e desperta ressentimento. Situação muito complexa, porque você, como líder, precisa fazer críticas, precisa dar feedbacks, muitas vezes mostrar que a pessoa está numa posição errada, enfim. Não só como líder, né? Como colegas, com colegas pares também você precisa fazer isso, ou com pessoas que estão abaixo, enfim. Como que trabalha essa questão dentro aí desse conceito de comunicação eficaz, dentro dessa perspectiva de liderança? Ótima pergunta. E aí eu vou fazer 2 distinções. Pelo que eu entendi, sua pergunta vem no sentido de eu na posição em que eu preciso, como líder, fazer uma crítica. E depois posso dar uma pincelada sobre o receber a crítica. Boa. Mas vamos lá, fazer uma crítica. Estou 100% de acordo com o Dale Carnegie. Não é à toa, um grande mestre aí, um livro vai fazer 100 anos, que se o seu objetivo é influenciar e seu objetivo é fazer amigos, que é o título do livro dele, com certeza existe alta probabilidade de 99% das pessoas, como nós, que vai fazer uma crítica, isso vai ser mal interpretado. A pessoa para a qual, mesmo que você tenha intenção positiva, se você tiver a intenção que não é positiva, aí então que a energia pronto, já vai chegar e a pessoa já vai pegar a armadura, pega o escudo e taca as 7 pedras, porque, pelo amor de Deus, você está querendo me prejudicar. Então, existe um mantra, na minha visão, que é o mantra seguinte, ainda mais quando se trabalha em grandes corporações, né? Não falar mal de ninguém e nunca reclamar, porque
essa energia da reclamação e essa energia do falar mal, ela é uma energia que, no final das contas, quando eu falo mal de alguém, isso fala mais sobre mim do que da pessoa que eu estou falando mal. Só que nós temos uma prática da fofoquinha, nós temos uma prática comum que une as pessoas. Eu vou me unir com você para falar mal do fulano. Então isso não está nos unindo. Isso é um vício horroroso. Então, a crítica sobre esse aspecto, falar mal de alguém, seja diretamente para a pessoa, que a pessoa vai pegar armadura, ou através de terceiros, que aí é uma coisa de fofoquinha, só gera prejuízo. E reclamação também, você está na energia da escassez, né? Tô reclamando, nunca tô satisfeito, nunca agradeço pelo que eu tenho, sempre tô focado no que tá faltando, então você vai estar na energia ruim. Então sobre esse ponto de vista, realmente eu concordo com ele. Agora, se eu sou líder, qual é o meu papel então qual é a minha responsabilidade, meu papel para fugir desse cenário? Minha responsabilidade é criar um ambiente de segurança, que até o termo que tem utilizado mais é a segurança psicológica. Criar um ambiente de vulnerabilidade, sair do pedestal, criar um espaço de confiança em que eu demonstro a minha intenção genuína. Eu não estou te fazendo uma crítica, eu estou contribuindo para você com um feedback positivo, ou um feedback construtivo, principalmente. Parece só um jogo de palavras, então é crítica, é feedback. Não, mas a intenção, o espaço de troca e a forma com que eu me comunico faz toda a diferença. Eu posso continuar chamando de crítica até, vou te fazer uma crítica, pode até chamar isso. Mas se eu criei esse ambiente de confiança, de segurança, e a pessoa entende, não tem dúvida nenhuma da minha intenção, que genuinamente é contribuir para o desenvolvimento dela, para a melhoria dela, e eu utilizo uma forma chamada comunicação não violenta, que também foi criada pelo psicólogo Marshall Rosenberg, que na hora de eu me comunicar com você, eu falo de uma maneira a não te ferir, porque se meu objetivo é contribuir para você, por que eu vou falar para te ferir? Eu vou falar de uma forma construtiva. Eu vou falar algo que você precisa melhorar. Eu vou te dar um presente, inclusive. Mas tem uma outra coisa também muito interessante da crítica, que é o seguinte, que aí vem pro lado do receber a crítica, que é o seguinte, por que você está dando ouvidos para alguém que está te criticando e essa pessoa você jamais pediria um conselho? Então esse é um bom filtro. Eu vou pedir o conselho para você, então eu estou disposto a ouvir uma crítica sua, um feedback seu. Agora, tem um monte de hater lá do Instagram, tem a fofoquinha do fulano e tal, e eu estou preocupado com esse tipo de coisa, são pessoas que eu não pediria um conselho. Então esse para mim é um filtro bom para receber a crítica. E um filtro bom para eu fazer a crítica é saber qual é a minha intenção. A minha intenção é destruir a pessoa ou a minha intenção é contribuir para o desenvolvimento dela? Eu criei um espaço para isso? Eu sei me comunicar bem de forma afetiva, efetiva, não violenta, para ela poder melhorar? Então, tudo bem, não tem problema nenhum e não vai cair na estatística do Dale Carnegie, porque eu criei um ambiente para a pessoa não pegar armadura. Você consegue dar um exemplo de uma crítica? Como que você daria uma crítica? Assim, vamos supor uma situação hipotética de que você precisa falar com uma pessoa que é seu par. Não vou nem colocar aí um líder falando com um liderado. Uma pessoa que é seu par, que tende até a ter uma maior resistência, talvez, né? Porque a pessoa, não é minha chefe, não é meu chefe, tá querendo me dar uma crítica, me dar um feedback, por quê? Como é que você faria? Vamos lá. Então, primeiro é necessário que seja feito um trabalho anterior, para que a pessoa, na hora que eu for falar, se eu não criei esse espaço anterior, não adianta. A pessoa vai interpretar, a recepção dela não vai ser boa. Mas partindo do pressuposto que eu criei o espaço anterior, um espaço de troca, da pessoa entender que você está sendo genuíno, a pessoa perceber e sentir verdadeiramente isso, mesmo assim pode dar ruim, porque você vai usar um método errado na hora de comunicar. Então, vamos partir do pressuposto que eu criei esse espaço anterior. Aí eu criei esse momento, eu vou usar o método SCI. Esse método ajuda bastante, que é, primeiro, eu vou focar em fatos, dados, exemplos. Eu não tô baseado em opinião e julgamento. Eu estou te dando um feedback em função de um fato e um dado. Então, o que é o SCI? Situação, comportamento e impacto. Então, opção 1, falar assim, Yuri, você não entregou o relatório semana passada para o cliente. Você é uma pessoa desorganizada. Você é uma pessoa que não posso contar com você. Você é descomprometido. Esse é o primeiro. Eu estou atacando você. Probabilidade de você pegar armadura gigantesca. Segunda opção. Yuri, na semana passada você não entregou um relatório. Isso me passou uma percepção de uma certa desorganização. E o cliente acabou sendo impactado e prejudicado. Eu queria entender com você o que aconteceu. Foi a primeira vez? Foi a 8ª vez? Estou criando um espaço aqui. Eu não estou dizendo você é desorganizado. Estou dizendo um fato, você não entregou o relatório.
Queria entender o que aconteceu. Como eu posso te ajudar para que isso não se repita novamente? Faz sentido isso? Eu estou com uma visão equivocada da situação? Se a câmera consegue ver, você pode trazer. A câmera consegue ver que você não entregou o relatório. A câmera não consegue ver que você é desorganizado, porque isso é minha opinião, meu julgamento a respeito de você. Isso é uma comunicação violenta. Falar, você é assim, estou reduzindo sua existência a uma opinião minha. Consequentemente, vai dar ruim. E isso é o que 99% das pessoas fazem, infelizmente, porque não teve o método de correr atrás, de se estudar e tentar trazer isso para o dia a dia. Uma outra maneira também de fazer, vou dar um outro exemplo, que é você usar um método de comunicação não violenta. Vou dar um exemplo mais do dia a dia ainda, que é a situação de você estar toalha molhada em cima da cama, né? Um casal é formado por duas pessoas. Uma pessoa que toma banho e bota a toalha molhada em cima da cama e a outra que reclama disso. O que acontece normalmente é, já falei 50 mil vezes, tira essa toalha molhada em cima da cama, e aí começa a ficar naquele looping. Então tem um método de comunicação não violenta que são 4 frases assim. Quando você deixa a toalha molhada em cima da cama, me sinto triste. Por quê? Parece que você não dá valor à organização aqui de casa. Será que você poderia, por favor, parar de fazer isso? Então esse é um método que é um método de vulnerabilidade, porque tem um item que é o mais difícil de ser feito e que é a chave para aumentar a chance de dar certo. Não é uma panaceia, bala de prata, agora você vai falar isso, vai funcionar todas as vezes. O que eu estou dizendo é uma construção, ainda mais com uma coisa de relacionamento, marido e mulher, casais e por aí vai. É o me sinto triste, me sinto frustrado, me sinto decepcionado, me sinto angustiado, me sinto sozinho, me sinto. Quando você abre o seu kimono e fala como você se sente, aumenta a probabilidade da pessoa perceber que aquilo é real e que a pessoa também poderia entrar no espaço de confiança, vulnerabilidade e segurança. Então experimentem fazer isso. O SCI, situação, comportamento e impacto, e esse estilo da frase. Quando é um fato. Me sinto, sentimento. Você nomeia um sentimento. Por quê? Explicação. Será que você poderia? Aí você faz um pedido com empatia. Boa. Essas são técnicas, 2 técnicas bem simples aqui. Claro que tem várias outras, dá para aprofundar muito, mas 2 técnicas bem simples que quem está ouvindo a gente pode aplicar de imediato na vida e depois manda para mim lá no direct no Instagram se ajudou e se melhorou ou não, e vai ser um prazer poder entender as dúvidas e ver como é que eu posso ajudar. Vamos para a nossa dica de ouro. E aí, Vabo, queria primeiro agradecer demais aí a aula, a conversa muito boa, altos insights sobre o tema. É sempre bom relembrar, né? Até essa questão de comunicação não violenta. Tem um episódio aqui com a Elisama Santos, que é uma especialista no tema aqui do Brasil, e um dos melhores livros que eu já li na vida de educação infantil foi da Elisama. É, né? Ah, você que é pai recente deve ter... Educação não violenta. Boa. Eu vou colocar essas referências, inclusive, pessoal, aqui no descritivo do episódio, então se vocês quiserem acessar depois, inclusive aí os links do episódio com a Elisama também. E é isso, comunicação não violenta é uma coisa que tem que trabalhar. Comunicação, né? Todas essas ferramentas, esses insights que você falou aqui, por mais que são coisas que muitas pessoas já sabem, mas que esquecem de trabalhar isso, esquecem de dar atenção para isso, de praticar, né? Então acho que é muito sobre prática. Mas enfim, o que eu queria aqui era pedir suas considerações finais, um último conselho que você daria para as pessoas que estão querendo desenvolver a sua comunicação e oratória, e finalizando com uma dica de algum conteúdo, alguma coisa que você esteja lendo, vendo ou ouvindo, ou até uma referência dentro desse tema que você gostaria de compartilhar com a nossa audiência. Boa. Quando o papo é bom e o entrevistador é bom, o tempo voa, né? Então já estamos chegando aqui no final. Mandar um beijo então para Elisama, que como eu comentei, foi um dos melhores livros que eu já li de educação infantil. Eu estou com 2 filhos pequenos agora e bebi nessa fonte aí sobre comunicação não violenta, disciplina positiva e presença, né? Atenção plena, que seria o mindfulness, atenção plena, presença. Então a dica final, primeiro agradecer por essa oportunidade. São temas que passam por muitos conceitos, muitos conteúdos. Queria deixar essa dica aqui do meu livro, Falar em Público para você. Deixar o meu podcast também, que é o Vabocast, em que a gente fala sobre comunicação, fala sobre habilidades pessoais de forma geral. Tem episódios específicos sobre oratória, episódios específicos sobre escutatória, além dos convidados. E também desejar que todos possam entender que falar em público é para você sim. Então, essa dica final é: não acredite se alguém algum dia falou para você que você não nasceu para isso, que você não é capaz, que você nunca vai conseguir ser um bom líder, nunca vai conseguir ser um bom orador ou uma oradora. Não acredite nisso, porque isso é mentira. Sim, é possível.
você vai ser amanhã de manhã o melhor do mundo? Não é essa a mensagem. A mensagem é, você pode sim amanhã de manhã subir um degrau. Depois desse podcast aqui, se você aplicar alguma dessas técnicas que a gente falou aqui, você vai subir um degrau. Depois de amanhã, 2 degraus. Depois você desce um degrau. Depois você sobe 3, sobe 4, sobe 5. E quando você vê, sim, você desenvolveu, sim, você evoluiu. É possível. Enquanto houver vida, há esperança. Então, deixar aqui meus contatos. Instagram, @vabo23, V de Vitória, A, B de bola O, 23. O livro tem na Amazon. E se você... Deixar um presente, então, também aqui. Se você entrar lá ouviu esse podcast aqui comigo e com o Yuri, entra lá no meu direct e fala para mim uma coisa que você aprendeu aqui hoje, uma técnica que você vai implementar, uma dúvida que você ficou. Fala, vim do podcast, Lab de Tendências, ouvi aqui com você, Yuri, papapá, e eu vou te dar de presente um e-book gratuito de presente para você, como desenvolver as suas habilidades pessoais, as suas people skills. Então, fica esse presente aqui para todos. Olha aí, pô, que maravilha. Maravilha, Vabo. Pô, obrigado. Lembrando que eu coloco aí todas essas referências, Instagram do Vabo, podcast e tudo mais aqui no link do descritivo do episódio. E é claro, a conversa não encerra aqui. A gente está no Instagram, o @casaferjan, e no seu agregador de áudio preferido, quinzenalmente, para falar sobre o que você precisa saber hoje, para estar cada vez mais preparado para o futuro. Até o próximo episódio. Valeu, Vabo. Valeu!